Bom dia, meu quinto ano. Boa segunda-feira. Vamos entrando aí com ciência, certo? E vamos falar sobre biodiversidade, coisas que a gente vem escutando há alguns anos, certo? E hoje vamos ver sobre ele, sobre a biodiversidade. Então, aí, o que significa, a princípio, biodiversidade? Bio, vida, diversidade significa variedade. Então, é uma variedade de vida, o significado de biodiversidade, certo? Então, vamos lá. O que é biodiversidade? Muitas vezes confundida com diversidade de espécies, podemos falar de espécies animais e vegetais, certo? De uma região, e ainda apenas uma espécie de médio e de grande porte, mais perceptíveis, tais como os vertebrados. Biodiversidade ou diversidade biológica é um conceito amplo, então tem um grande conceito em relação à biodiversidade, que se refere a diversidade de organismos de uma área, local ou região, incluindo o conjunto completo de espécies dos 5 reinos, a variação genética, os genes existentes na natureza, que são as unidades que compõem o patrimônio genético, suas respostas ao meio e também os ecossistemas. Então, o ecossistema está ligado aqui. Então, estamos vendo ainda assunto da primeira, do primeiro conteúdo da terceira unidade, que foi ecossistema para a gente, certo? Ele está interligado em todos esses assuntos que estamos vendo. Então, vamos lá. A biodiversidade é a definição da diversidade de espécies de um determinado ambiente e está em constante mudança. A biodiversidade existe em uma fina camada do sistema Terra. A biodiversidade na qual os seres vivos existem integram uns com os outros e com o meio físico e químico. Então, aqui eu deixei aqui uma diferença para vocês sobre biodiversidade e ecossistema, certo? Para existir biodiversidade, tem que ter mudanças no uso do solo, mudanças climáticas, instituições com deficiências para atuar, crise econômica, certo? Bem, tudo interligado aqui, ó, para bio. Para o eco, segurança alimentar, climática, energética e hídrica, humana, tem que ter novas oportunidades, a política tem que dar em desenvolvimento, porque é necessário e existe também os riscos ao país, ok? Aí eu deixei aqui para vocês darem uma olhadinha, eu vou aumentar mais para vocês verem a fundo aí a diferença que existe entre biodiversidade e ecossistema, o que eles nos proporciona, certo? E o que ele não tem suas vantagens também, ok? Então fica esse slide aí para vocês verem direitinho. Falando nisso, na biodiversidade existe a floresta amazônica, certo? Que é essa aqui. Então, a Amazônia, floresta amazônica, destaca-se pela sua riqueza e diversidade biológica. Chega a ser considerada por muitos o local de maior biodiversidade do mundo. Estima-se que cerca de 20% de todas as espécies de animais e vegetais de todo o planeta são encontrados facilmente na floresta amazônica. Isto ocorre devido a diversos fatores. Um deles é a presença de características da floresta tropical, que normalmente possui uma rica biodiversidade. Então, existe aí uma variedade de espécies dentro da floresta amazônica, certo? Temos também um Pantanal, ok? O Pantanal, que é essa parte aqui, parecido um pouco com a Amazônia, mas ó, ele é mais vasto os seus locais de árvores, né? De floresta. Então, vamos lá. Pantanal. A biodiversidade do Pantanal é exuberante. O bioma abriga 4.700 espécies conhecidas entre animais e plantas. O Pantanal é o habitat de uma grande variedade de espécies animais. Foram registradas na região
263 espécies de peixe, 122 de mamíferos, 93 de répteis, 656 de aves, como a ave, o símbolo do Pantanal, o tuiuiu, e 1.032 de borboleta. Deve ser um encanto passar aí no Pantanal, né? Ver todas essa diversidade de animais, ok? De acordo com as informações do Embrapa Pantanal, das espécies de peixe registradas no Pantanal, mais de 85% pertencem à ordem dos Ostariopithecus, viu? Da qual foram parte do pacu, dourado, tuvira, pintado, a caxara e o cascudo, certo? Então, aqui, ó, a extraordinária biodiversidade do Pantanal inclui em torno de 660 espécies de aves também, como a gente estava vendo aí. Já que, acho que ainda não tinham sido calculados, mas aqui, ó, para a gente apareceu como 1.000 diferentes borboletas. Já no outro slide ele aparece com 1.032 espécies de borboletas, certo? Existindo também insetos, porque os números são incalculáveis para essa biodiversidade do Pantanal, certo? Então, existe aí o Rio Paraguai, que é o reino das águas. Nasce em território brasileiro e sua região hidrográfica abrange uma área de 1.095 quilômetros quadrados, sendo 33% no Brasil e o restante na Argentina, Bolívia e Paraguai. A bacia mantém um fluxo hidrológico no Pantanal e se abastece às cidades das regiões, certo? Então, o Rio Paraguai, ele abastece com sua hidrografia o território brasileiro. Já a Caatinga é o bioma, certo? Que abrange cerca de 850 milhões de quilômetros quadrados, certo? 10% do território brasileiro, dos quase 200 milhões de quilômetros quadrados, foram reconhecidos em 2001 como reserva de biosfera. Ocupa 10% do território nacional. Clima semiárido, com chuvas irregulares. A vegetação de aspectos xerófitos, arbustos, com plantas que apresentam modificações para a sobrevivência à escassez da água. Espinham folhas caducas que se caem, armazenando água de raízes compridas. Sua fauna é abundante, tem os répteis, os roedores e os insetos, certo? Aqui, ó, para vocês verem. A Caatinga, certo? Ainda na Caatinga, a vegetação adaptou-se ao clima seco para se proteger. Ok? Então, as folhas, por exemplo, são finas ou inexistentes. Algumas plantas armazenam água, como os cactos. Outras se caracterizam por terem raízes praticamente na sua superfície do solo, para absorver o máximo de chuva. A maioria dos animais da Caatinga tem um hábito noturno. Então, a gente sabe aí que na Caatinga, as plantas aí armazenam água. Algumas delas não têm folhas, têm espinhos. Mas para a proteção do clima seco, certo? Elas armazenam água aí para sua nutrição, ok? Então, ela absorve o máximo quando chove para o solo dela. A Caatinga, com sua biodiversidade, se compõe no mínimo de 1.200 espécies de plantas vasculares, 185 espécies de peixes, 44 lagartos, 47 cobras, 4 tartarugas, 3 crocodilos e 49 anfíbios.
350 pássaros e 80 mamíferos. A porcentagem de endemismo é muito alta entre as plantas vasculares, 30%, e um pouco menor do que no caso dos vertebrados, até 10%. Bons estudos, quinto ano. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até breve.